Fala pessoal, vamos brincar um pouco mais de física, uma brincadeira séria. Vamos brincar hoje com lançamento oblíquo. Nos vídeos anteriores, nós estudamos lançamento horizontal. O lançamento horizontal nada mais é do que o pedaço de descida do lançamento oblíquo, uma vez que você pode entender o lançamento oblíquo desse jeito, ó. Um objeto é atirado aqui próximo da origem, ele descreve toda uma trajetória e cai de volta. O lançamento horizontal que nós estudamos nas aulas anteriores aí é só essa parte da queda. Então nós brincamos o seguinte, que essa parte final é o lançamento horizontal e o todo nós chamamos de lançamento oblíquo. Obviamente, a gente começa com um pedaço menor, né? Com a parte só de queda, que foi as questões anteriores. E depois a gente vai para o movimento inteiro, vamos dizer assim. Essa playlist que eu estou postando, ela da agora para frente ela vai para movimento circular e para leis de Newton. Então esse aqui é o último vídeo que a gente vai ver de lançamento oblíquo. Beleza! Eu peguei duas questões aqui, duas questões bem elaboradas, que cobram muito conceito, até mais conceito do que conta, e a lista tá, o link da lista tá aí na descrição, é só você baixar aí e se você quiser essa lista inteira, quiser divertir com ela. Beleza? Beleza. Então vamos para o exercício. Uma bola de futebol, ao ser chutada por um garoto, sai do solo com velocidade 30 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Tá, deixa eu fazer um rascunho bem rápido aqui do que ele está falando. Tinha um garoto lá, esse garoto chutou uma bola, que eu estou desenhando de vermelhinho. Essa bola saiu do chão, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal, poderia ser com a vertical, mas ele falou horizontal. E ela saiu com uma velocidade de 30 metros por segundo. Beleza, foi isso que ele falou. Então tá bom. Então vamos continuar. Se foi isso que ele falou, se nós já entendemos o que ele falou, vamos seguir nossa vida. Desprezando a resistência do ar, quais todos os exercícios de física do ensino médio desprezam a resistência do ar? A velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória será de... E aí ele deu algumas opções aqui, né? Tá bom. Ele deu também, o exercício deu também a aceleração gravitacional no local. Ele deu alguns ângulos e os valores, já a conta feita. Por que ele já deu a conta feita? Ele já falou que o cosseno de 60 é meio. É porque provavelmente essa universidade não aceita calculadora no dia da prova. Então ele já deu a conta pronta, né? Muito bem. E nem o Enem também ainda não aceita. Talvez um dia aceite. Eu montei um desenhozinho aqui para a gente discutir melhor o que é que aquele cara está falando. Então vamos lá. Olha só. Presta bastante atenção nesse desenho. Porque se você entender esse desenho, lançamento oblíquo nunca mais vai ser problema para você. Então tá. A bolinha vermelha é a bola real, certo? É a bola real, é a bola que o garoto chutou lá. Beleza, professor? Nunca vi bola vermelha não, mas tá bom. Por que eu desenhei de vermelho? Para ficar mais fácil de visualizar. A bolinha preta é a sombra, é a projeção, é a componente dessa bola vermelha no eixo X. Lembra dos exercícios anteriores? Suponha que alguém tenha colocado uma lâmpada, uma lanterna, aqui no teto, apontando para baixo. A sombra da bola é esse cara aqui no eixo X. Detalhe, o movimento é acelerado no eixo X? Não, porque a aceleração gravitacional, o G que ele falou lá, que é para a gente usar de 10 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração gravitacional para baixo. Certo? Sempre a aceleração gravitacional
é orientada para o centro da Terra. A força gravitacional é uma força central. Ah, professor, então tá bom. Olha para você ver a distância daqui até aqui. E do ponto 1 até o ponto 2. Do ponto 2 até o ponto 3. Do ponto 3 até o ponto 4. Do ponto 4 até o 5. Do 5 até o 6. Do 6 até o 7. Do 7 até o 8. Todos esses intervalos eu caprichei no meu desenho para que eles tivessem a mesma distância. Tá vendo que eles conservam a mesma distância? Que ela tem uma variação uniforme? É, professor, tá? A sombra pelo menos está tendo um intervalo uniforme. Ah, beleza. Por que que acontece isso? Porque o movimento em x não é acelerado. Se o movimento em x não é acelerado, ele é um movimento retilíneo uniforme. E aí, para resolver esse problema em x, nós lançamos mão de todas as equações do movimento retilíneo uniforme. Tá bom, tá bom. Olha para o eixo y. Tá vendo a bolinha da sombra no eixo y? Imagina que alguém tivesse colocado uma lanterna desse lado aqui, ó, para que a lanterna bata a luz na bolinha e a bolinha faça sombra lá. Inicialmente, a bolinha deslocou muito. Depois ela começou a deslocar menos, e depois voltou. Como assim, professor? Olha para a bolinha real. Olha para a bola real que o garoto chutou, que é a vermelha. Ele chutou ela foi subindo. Olha aqui para o eixo Y, ó. A sombra dela vai subindo. Depois desse ponto de máximo, a bolinha começa a voltar, não começa? E o que acontece com a sombra dela aqui no Y? Começa a voltar, até cair. Então, no eixo X, a sombra vai sempre junto com a bolinha. No eixo Y, a sombra sobe, até a bolinha estar no ponto de máximo. Quando a bolinha começa a descer, a sombra começa a descer. Então, no eixo Y é um movimento acelerado. Na subida, o movimento é retardado. É uma aceleração negativa, porque a bolinha está deslocando para cima e a aceleração gravitacional está puxando para baixo. Ah, é verdade. E na descida? Na descida não. Aí na descida ele ganha velocidade, né? Apesar que o eixo aqui está apontando para cima. Então, esse movimento, o M apagou aqui, mas esse movimento em Y é um movimento retilíneo uniformemente variado. Professor, mas peraí. O senhor está tentando, pelo que eu entendi, o senhor está tentando trocar o movimento real, que é o vermelho, a trajetória real, que é a trajetória vermelha, da bolinha vermelha, por dois movimentos. Um em Y e um em X. Um acelerado e um não acelerado. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que você conhece todas as fórmulas do movimento uniformemente variado, Torricelli, sorvetão, aceleração média, não sei o que. E você conhece todas as fórmulas do MRU, que é do movimento uniforme, que é sorvetinho, velocidade média. Ah, mas e daí? E daí que esse tipo de movimento, seja lá no lançamento horizontal, seja aqui no lançamento oblíquo, que é o horizontal inteiro, vamos dizer assim, né? Que é o pacote inteiro, eles obedecem uma coisa chamada princípio da independência dos movimentos. Gente, depois de tantos anos estudando física, você aprende o que é que vai cair nas provas. E sempre cai nas provas esse tipo de coisa. Então anota no seu caderno, princípio da independência do movimento, e vai atrás disso. Beleza. Agora que você já entendeu essa história da sombra, a história das projeções, eu vou mudar a linguagem e não vou mais falar de sombra, eu vou falar de vetor. Por quê? Porque antes dessas aulas nós tivemos uma aula de vetor, que é a videoaula 12. E na videoaula 12, você aprendeu uma coisa que é as componentes de um vetor. Se o vetor V, que tem módulo 30 metros por segundo, que tem módulo 30, tamanho 30, o vetor V0, que é o vermelho,
Quais são as projeções dele? Olha, é essa projeção aqui que eu desenhei de verdinho em X e essa projeção que eu desenhei de azul em Y. É a projeção X e a projeção Y. O exercício nos deu quanto que vale essas projeções? Nananina não. Ele só nos deu o vetor vermelho e só nos deu o inicial. Esse segundo aqui, ó, ele já não deu mais. Eu não sei quanto que ele vale. Eu só desenhei. Mas eu não sei mais. Ele nos deu só o primeiro. Resumindo, o que o exercício nos deu de dados? Ele nos disse que o garoto chuta uma bola que sai do solo formando um ângulo com 60 com a horizontal. Então ele nos avisou que é um lançamento oblíquo. Ele nos diz que sai com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então ele nos deu isso. Ele nos avisou que sai com ângulo de 60. Então ele nos deu isso. Ótimo. Ele nos falou quanto que vale o módulo de V e quanto que vale o ângulo. E o resto você se vira. Brincadeiras à parte, algumas coisas são super importantes. Se o movimento é variado em Y, significa dizer que a projeção do vermelhinho em Y, ou seja, a parte azul, quando estiver subindo, ele vai diminuindo. Como assim? Joga uma coisa para cima. Inicialmente, ela sai com velocidade alta, não sai? Sai. Aí ela vai diminuindo, chega lá em cima, ela para em milésimos de segundo e vira de volta, né? Então, esse vetor velocidade para cima, ele vai diminuindo, vai aumentando. Então, na subida, o vetor azul está ficando cada vez menor, tá vendo? Até que no ponto de máximo, lá em cima, ele zera, porque a velocidade inverte. Então, em algum instante, por mais pequeno que seja, ela vai zerar e vai virar. Quando uma coisa está caindo, ela não vai ganhando velocidade? Vai. Então, o vetorzinho azul, ó, vai aumentando. Beleza. Só que lá no exercício, o menino não chutou a bola para cima, ele chutou ela com certo ângulo. E se você olhar agora para o vetor verde, no Y, o movimento é acelerado? Não, ele não tem aceleração, e nem negativa, nem positiva. Se um movimento não tem aceleração, ele continua ao infinito e além, certo? Ninguém para ele e ninguém freia ele. A não ser que apareça atrito, apareça alguma força externa, né? Mas aqui, o que ele falou? Desprezando a resistência do ar. Se eu desprezo a resistência do ar, então o voo em X não é acelerado. Se não é acelerado, quem que muda o valor da velocidade? A aceleração. Se não tem aceleração, o valor da velocidade muda? Não. Então esse V0x, ele é igual ao Vx em qualquer lugar aqui, ó. Traduzindo, se o V em x não muda, se eu achar algum deles, eu achei todos. Se eu achar o último, achei todos. Se eu achar o do meio, achei todos. Se eu achar o primeiro, achei todos, porque todos têm o mesmo valor. Professor? Agora vamos continuar lendo o exercício. A velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória será de qual que ele está perguntando? Ele está perguntando do verde, do vermelho ou do azul? Ele está perguntando do vermelho. A velocidade da bola. Então ele quer saber o real, o vermelho. Olha para mim. Onde que é o ponto mais alto? Não é aqui? Quanto que vale o vetor azul no ponto mais alto? Nada, professor. Porque a velocidade do ponto mais alto em Y zera e começa a cair de novo. Então ele não vale nada? Nada. Então o vetor vermelho é completamente caracterizado pelo vetor verde. Porque só tem ele, a componente Y vale zero. Então, se eu fosse escrever em termos de base canônica, que você viu aí, ficaria assim, ó, V, que é o vetor que ele está pedindo, né? É igual
ao Vx, que eu não sei ainda quanto que vale, mais 0. Porque o vetorzinho azul aqui, ó, nesse ponto de máximo, ele vale quanto? 0. Então precisa eu achar só o verde. Só o verde aqui, ó. Porque se eu achar o verde, eu já sei quanto que vale o vermelho. Ah, então por isso que ele pediu o ponto de máximo? Foi. Porque se ele tivesse pedido qualquer outro ponto, a sua conta ia ficar bem mais complicada. Então ele pediu só o de máximo. E para eu achar o vetor vermelho no ponto de máximo, basta eu achar... Opa, deixa eu mudar esse desenho aqui, senão você vai gerar confusão, né? Aqui, y é azul, tá? No ponto de máximo, o y azul vale 0. Tá. Beleza. Então, basta eu achar o Vx? Porque o Vx, esse cara aqui no ponto de máximo é 0. Preciso só do Vx. E o Vx é constante? Então ele não muda. Não muda, não. Então eu posso achar ele lá no início? Posso, porque se eu achei lá, eu achei todos. Resumindo o exercício. O que precisa a gente fazer? A gente precisa achar o Vx. Onde? Pode ser no início, porque se ele não muda mesmo, então se eu achei lá no início, eu achei para tudo. Ah, é? Ora, então um problema que parecia muito monstruoso, agora ele se resumiu a achar o Vx. Porque se eu achar ele, eu achei tudo. Em X. Ah, então tá bom. Deixa eu pegar um PDF em branco aqui. Vou desenhar um vetor aqui. É aquele vetor V0 inicial, que o cara que ele falou que ele tem tamanho 30. O caboclo também falou para nós que ele forma com a horizontal um ângulo de 60. Ótimo. Quanto que vale a projeção desse cara no eixo X? Ou seja, quanto que vale o vetor, a componente dele no eixo X? Agora você já sabe o que é componente, que você já estudou vetor. Que aqui na trigonometria, supondo que esse ângulo é de 90, nós chamamos isso de cateto adjacente, porque ele está do ladinho do ângulo. E esse aqui, o cateto oposto. Resumo da ópera. Se eu achar esse cateto adjacente, eu achei o Vx. Se eu achar o Vx, eu sei o Vx em todos os pontos, inclusive no ponto de máximo. E no ponto de máximo, o vetor vermelho é exatamente igual ao vetor verde, a componente em x. Por quê? Porque lá não existe o azul. Porque no ponto de máximo, o vetor em y é 0. Ah, então, dessa confusão toda, fica resumido eu achar o cateto adjacente desse triângulozinho. É só isso mesmo. Você lembra que eu falei assim, ó, esse exercício ele parece muito complicado, mas no ponto de vista de conta, ele é extremamente simples. Porque é só eu fazer o cosseno de 60. Por que eu estou fazendo cosseno? Porque cosseno me dá cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 60, o cara falou, ó, cosseno de 60, meio. Ele falou, cosseno de 60, meio. Então, onde está escrito cos 60, ou seja, cosseno de 60, eu vou escrever meio. Quem que é o cateto adjacente para nós? O cateto adjacente para nós é o Vx. Ah, então já vou escrever logo Vx aqui. Quem que é a hipotenusa aqui para nós? A hipotenusa é o V0. Ah, então vou escrever o V0 aqui. Mas como eu sei que ele é 30, então já vou apagar logo e vou escrever 30 aqui. Pronto. Olha aqui que coisa mais linda. Quem está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 30 vezes 0,5 é igual a Vx. Ou seja, 15 o quê? Metros por segundo é igual à velocidade em x. Professor, mas ele não pediu o verde. Ele pediu o vermelho. Mas aqui no ponto de máximo, o verde é igual ao vermelho. Ah, então tá bom. Então eu posso escrever que Vx é igual a 15 metros por segundo. Aí aqui eu não vou escrever essa setinha não, tá? Por que eu não vou escrever a setinha? Eu não vou escrever a setinha aqui.
Porque eu não estou calculando o vetor, eu estou calculando o modo do vetor, o tamanho dele, né? Tanto que eu usei o tamanho do V0. Pronto. Então, Vx é igual a 15. Se você quiser ser bastante encrenqueiro, você pode escrever também que no ponto de máximo lá, o V sozinho também vale 15. Por quê? Porque eu te falei que lá no ponto de máximo, o Vx é igual a V. Só para manter a cor certa, eu te falei que lá no ponto de máximo, o V é igual ao próprio Vx. Prontinho? Prontinho. Tem essa opção? Tem. Resumo da ópera. Bastava eu ter essa noção. Bastava eu ter essa noção que no ponto de máximo a velocidade de um objeto zera. E tem que zerar, né? Porque ele está subindo, ele tem que descer. Então ele chega lá e zera e vira para trás. Beleza? Beleza. Entendido? Entendido, né? O exercício era mais conversa do que conta. Então deixa eu fazer uma faxina nessa questão aqui, porque eu quero usar esse mesmo desenho para fazer o próximo. Deixa eu recuperar essa cor aqui, porque em Y eu estou usando azul. Pronto, vamos para o próximo. O próximo é um pouco mais elaborado no quesito conta. Durante a preparação dos jogos para receber a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, foi em sequência, né? Muitas construções foram demolidas para que fossem construídas outras nos seus lugares. Um dos métodos utilizados nessa demolição é a implosão. O que é implosão? É derrubar para dentro, né? Implodir. Em 2001, ou seja, antes dos Jogos, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, implodiu uma fábrica antiga para ampliar o sambódromo. Na ocasião, para evitar que qualquer pessoa fosse atingida por detritos provenientes diretamente da explosão. Ele falou implosão lá, agora ele falou explosão? Porque quando você implode um prédio, derruba ele cai sobre si mesmo, né? Alguns pedaços voam. E esse fato de voar, sair no movimento de lançamento oblíquo é um fato de explosão. Então nem tudo implode, alguma coisa sai para fora. Os engenheiros responsáveis pela operação solicitaram a remoção temporária dos moradores em um certo raio, medindo a partir do ponto de implosão. Antes de eu terminar de ler o exercício, deixa eu fazer um desenho aqui. O cara estava aqui, certo? Eixo X, eixo Y, como vocês tanto gostam. Aí o prédio implodiu aqui nesse ponto, caiu tudo aqui, alguns pedacinhos saíram voando, né? Nem tudo é perfeito, alguns pedacinhos saíram voando. Esse pedacinho que saiu voando aqui para o eixo X, vamos tomar ele como referência, ó. Então ele vai cair mais ou menos aqui. Para o outro lado também. Ou seja, todo esse raio aqui em torno da origem precisa ser preservado, precisa tirar as pessoas de lá. Mas se eu calcular para a direita, eu já vou saber o raio de tudo, né? Porque o raio para qualquer lado é o mesmo raio. Então tá bom, acho que eu estou entendendo o exercício. Desprezando os efeitos da resistência do ar, tá vendo? Nós jogamos fora de novo a resistência do ar, porque ela dá um pano para manga de todo tamanho, então joga ela fora, para ficar mais fácil a questão. E considerando que a velocidade máxima com que um detrito pode ser arremessado a partir do ponto de implosão é 108 km por hora. O raio mínimo de segurança, ou seja, quanto que vale essa distância, que ele chamou de raio, né? Esse raio de segurança, deveria ser adotado para a remoção dos moradores de tal forma que eles não fossem atingidos diretamente por nenhum detrito, Aí ele nos deu aceleração gravitacional, mandou usar 10, poderia ter mandado usar 9.8, mas mandou usar 10 para ficar mais fácil as contas. Detalhe, aqui está em km por hora, aqui está em metros por segundo, aqui está em metros. Então temos problemas, não temos? Se todas as respostas estão em metro, é melhor eu passar isso aqui logo para metro, né?
Como é que eu passo de quilômetro por hora, para metros por segundo? Eu divido por 3,6, certo? Se eu dividir aquilo ali por 3,6, adivinha quanto que dá? 30 metros por segundo. Igualzinho na questão anterior, ó, 30 metros por segundo. Então eu vou utilizar o mesmo desenho aqui com os 30 metros por segundo. Beleza. Vamos aos detalhes. Agora a coisa começou a ficar mais emocionante. Então a pedrinha saiu com 30 metros por segundo daqui, né? Igual no caso anterior, 30 metros por segundo. E ele falou o alcance máximo. Quando você quer jogar alguma coisa o mais longe que você der conta, você deve jogar com ângulo de 45. É o ângulo de alcance máximo. Apesar dele não ter falado, nós sabemos que esse ângulo, então, deve ser o de 45. Porque se você sobe muito mais do que 45, já viu o ditado que bobo que cospe para cima cai na testa? Então vai cair no mesmo ponto, né? Se eu abaixar demais, cai no pé. Então 45 é o melhor ângulo. Aliás, nesse caso, é o ângulo que vai alcançar uma distância maior. Então tá bom. A única diferença desse desenho da questão anterior para essa é que no lugar dos 60 aqui você vai apagar e colocar 45. Eu não vou fazer tudo isso de novo, né? Isso aqui dá um trabalho danado para eu fazer isso. Tá bom. A bolinha vermelha agora é um pedacinho de pedra que o cara está demolindo lá. O pedacinho de pedra saiu, pá, caiu lá longe. O que ele está perguntando? Ele está perguntando quanto que vale essa distância. Esse raio. Para a direita, para a esquerda, para lá, para cá. Ninguém pode ficar a menos que esse raio. Aqui no lançamento oblíquo, isso tem um nome. Nós chamamos disso de alcance. Tá? Alcance. Tá bom. Beleza, professor. Não tem problema. Quem que nos dá a distância no MRU? Já que eu estou interessado aqui. Ué, professor, quem me dá a distância no RMU é o sorvete, ó. S é igual a S0 mais VT. É assim que eu calculo distância, porque isso aqui é posição. Se eu pego esse S0 e passo para cá, fica S menos S0 é igual a VT. Então isso aqui é o ΔS, que é o raio que ele está perguntando, né? Isso aqui é igual a VT. Para você não confundir, eu vou escrever assim, ó, R em X, V em X, que eu estou olhando só para o eixo X. E para o tempo, professor? Não, calma, vamos com calma. O tempo não faz sentido eu colocar X, né? Não faz, porque o tempo é igual para todos os, seja em X, seja em Y. Tá, vamos lá. Vamos colocar no papel o que ele está dizendo. Primeiro vamos olhar para o eixo X. Lembrando que o cara está interessado no alcance. Ele está interessado no raio. Quem que calcula a distância para mim? No eixo X, eu tenho duas opções. Aliás, eu tenho só uma, né? Que é o sorvete. Beleza? E aí eu vou colocar o índice X aqui, ó, para você saber que eu estou falando do X. Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, porque a vermelha fica melhor no vídeo. Então esse aqui é o ΔS, que é igual a Vx vezes T. Isso aqui é o raio que nós queremos, que é o Vxt. Ele deu o Vx? Não, ele não deu o Vx. Ele deu só o V, que é o vermelho aqui, ó. Ele só deu o V. Eita, então lascou. Ele deu o T? Também não, ele não deu tempo de voo. E lascou também. Então nós estamos indo por uma equação que não tem futuro, né? Nós não temos nem o Vx e nem o V. Podemos calcular o Vx? Podemos, porque você lembra lá da história do triângulo retângulo? Se esse ângulo vale 45 e a hipotenusa vale 30, porque ele falou que é 108 km por hora. Quando eu passo para metros por segundo, 30. Ah, então eu posso. Porque eu posso usar cosseno e cosseno de 45. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente para nós? É o Vx. Quem é a hipotenusa? É o V. Esse V, ó. Esse V.
Beleza? Beleza. Então eu fico, cosseno de 45 é 0,707 mais um monte de besteirinha. Isso aqui é aproximadamente, porque eu não peguei todos os números aqui, né? É aproximadamente Vx dividido por 30, tá bom? Porque a hipotenusa vale 30. 30 passa para lá multiplicando, fica 30 vezes 0,77. Isso aqui nas minhas contas deu igual a 21,21 metros por segundo. Isso aqui é igual ao Vx. Pronto. A nossa equação agora, já resolvemos o problema do Vx. É 21,21 metros por segundo. E o T? Ah, o T eu ainda não sei não. Eita, então como é que eu vou achar o raio se eu não tenho essa variável? Ah, aí nós vamos trocar de figurinha. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos para o eixo Y, tá bom? Em Y. O que nós podemos ter em Y? Você concorda comigo que o tempo que essa pedrinha demora para chegar cá no chão é o mesmo tempo que essa sombra demora para chegar aqui? É o mesmo tempo que essa sombra demora para ir até lá em cima e depois ir voltando e chegar até aqui? Concordo, professor. Então, isso a gente chama de tempo de voo. O tempo de voo é metade subindo e metade caindo, né? O tempo de voo. Então, o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Porque na metade do tempo ele não está subindo, na outra ele não está descendo. Tá. Então, T de subida, T de descida. Ah, entendi. Entendeu? Então, tá bom. Então, presta atenção. Quando essa bolinha estiver no ponto de máximo, quanto que vale a velocidade que eu coloquei de azul ali? Quanto que vale a velocidade em Y? Quando a bolinha estiver no máximo? 0, professor, 0. Isso aí foi uma discussão do exercício anterior. Foi mesmo. Então, presta atenção. Em Y, o movimento é acelerado? Então eu vou usar equações do movimento acelerado. Lembrou? V é igual a V0 mais AT. Nós vimos essa equação lá no começo, quando nós começamos a estudar MRUV. O conhecimento, ele é somático, ele vai agregando, né? Tá. Para você não confundir, eu vou escrever um Y aqui, ó, bem pequenininho. Eu vou escrever um Y aqui, bem pequenininho. Precisa escrever no A? Não, né? Porque a aceleração só tem no Y mesmo, mas eu vou escrever só para desencargo de consciência. Precisa escrever no T? Não, porque o tempo ele é atrelado, ele vale para os dois, então eu não vou escrever. Porém, eu vou olhar só para a subida, tá bom? Eu vou olhar só para a subida. Por quê? Porque quando chegar lá na posição de máximo, lá em cima, a velocidade em Y vale 0. Ah, entendi. Então vai ficar 0 é igual a V0y, que eu ainda não sei, mais AY. Você sabe quanto que é o AY? Sei, professor. Não precisa ficar escrevendo. Porque o AY é a aceleração gravitacional em Y. Como eu apontei meu eixo Y para cima e como a aceleração gravitacional sempre é para baixo, então a minha orientação e a orientação da aceleração está no sentido contrário, não está? Tá, então ela tem que ser escrita de forma negativa. Para eu escrever aqui na fórmula, menos 10 metros por segundo. Como eu estou olhando só para a subida, eu vou colocar um Szinho aqui, ó. É um Szinho de subida. Então, é o tempo de subida. Beleza. Pessoal, se esse ângulo é de 45, então ele é a metade, não é? Tudo é 90, não é? Se ele está em 45, ele está na metade. Se ele está na metade, você concorda comigo que a projeção do vetor em X é a mesma dele em Y? Porque está na metade, ué, né?
Ah, professor, não concordo não. Não? Não. Eu quero ver. Eu sou meio Tomé. Eu só acredito vendo. Então tá bom. Então presta atenção aqui, ó. Ó. Eu vou desenhar de novo o triângulo aqui, ó. Triângulo, triângulo retângulo. Esse ângulo vale 45. Esse aqui é o VX. Esse aqui é o VY. Ah, professor, mas lá ele tá aqui no eixo, ó. Não tem problema, né? Em vez de escrever ele aqui, eu estou escrevendo ele aqui. Então, o V0Y é o cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está do lado contrário do ângulo, né? A sua tela aí que você está assistindo essa aula está oposta a você. Ela está do outro lado. Se ela estivesse aqui do lado, ela chamaria adjacente. Tá. Quem me dá o cateto oposto? O seno. Seno de 45 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, quem é o cateto oposto? É o V0Y. Nesse caso, quem é a hipotenusa? É o V0. É aqui, ó, a hipotenusa do trianguinho. Tá. Beleza. Seno de 45, quanto que é? Seno de 45 é 0,707. Ah, tudo bem. Então, isso aqui é o V0Y dividido por 30. Quem está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Aqui, ó, já passei, ó, deu igualzinho, né? Então, 21 metros por segundo é igual a V0Y. Pronto? Pronto. Viu que deu a mesma coisa? Tinha que dar, né? Então, quanto que vale esse cara aqui? Só para continuar mantendo a cor dele. Ele vale 21,21, igualzinho o anterior. Beleza. Presta atenção nessa equação. Eu vou passar ela para a próxima página. Na próxima página, ela vai ficar 0 é igual. Quanto que deu o VY? 21,21. O VY inicial, porque o VY final na subida é 0. Né? Então, é o VY lá do início. Menos 10TS. Olha que beleza. Eu só tenho a variável agora, não é? Essa equação é possível de solução? É. Eu passo esse 21 para lá, troca de membro, fica 21,21 é igual a menos 10TS. Menos com menos corta. Pessoal, olha a importância de usar o eixo e botar as coisas com o sinal certo. Se eu não tivesse colocado a aceleração aqui com sinal negativo, porque ela está trocada do eixo, agora ia dar ruim, porque ia dar tempo negativo, né? Eu não poderia cortar, ia dar tempo negativo. Você já viu tempo negativo na sua vida? Não. Então tá bom. Precisa desse mais aí? Não precisa, né? Então eu vou apagar ele para ficar mais limpo. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então fica, isso aqui é igual ao tempo de subida. Do 21,21 dividido por 10 dá 2,12 segundos. Já vou colocar a unidade aqui. Isso aqui é igual ao tempo de subida. Né? Pronto? Pronto. Então eu achei o tempo de subida. Beleza, se eu achei o tempo de subida, o que eu vou fazer com ele agora? Agora eu vou voltar aqui e te contar outra coisa. Se a pedrinha gastou 2,12 segundos para chegar até aqui, ou seja, o tempo de subida, quanto que ela vai gastar para chegar até aqui? Ó, ela gastou 2,12 segundos para chegar aqui. Então, para descer, ela vai gastar 2,12. Ou seja, o tempo total de voo, e é isso que eu estou atrás, para substituir aqui, ó, o tempo total de voo vai ser o tempo de subida vezes 2. É, professor? É. Então, deixa eu voltar para a continha vermelha. Eu vou voltar lá para a minha conta inicial, porque eu estou atrás do raio. Para achar o raio, eu preciso resolver isso. Eu resolvi metade. Eu descobri quanto que vale o Vx, que foi de 21,21.
Eu descobri, não vou colocar as unidades aqui não, para a conta ficar mais limpa, tá? Tá bom. Eu descobri quanto que é o tempo total que essa pedrinha demora. Essa pedrinha demora para vir daqui até aqui. Descobri. Eu fui lá no Y, fiz as contas para o Y. Só que eu usei um truque. Eu calculei só a subida. Porque na subida eu sei que o V máximo lá de cima é 0. Aí eu elimino uma variável, né? Então tá bom. Então eu achei a subida. Só que agora eu vou ter que multiplicar ele por 2. Porque eu não quero só a subida. Eu não quero saber o tempo que a pedrinha demora para chegar aqui. Eu quero saber o tempo que ela demora para chegar aqui. Então eu tenho que multiplicar ele por 2. Certo? Certo. Então já vou colocar o 2 aqui, ó. Vai ficar, que multiplica 2 vezes 2,12. Logo, o raio vai ser igual a 89,93. O que? Metros, né? Porque nós tínhamos arrumado as nossas unidades. 80. Tem essa resposta? Ah, tem 90, professor. Ó. Não é exatamente 89, não. Por que que não é 89? Porque na hora que eu calculei o cosseno aqui, ó. Eu calculei o cosseno. Aqui tem um monte de número, né? E eu cortei na terceira casa. Então, a minha unidade só foi até a terceira casa. Pessoal, resumindo a questão 8. Não, 8 não, 9, né? Tá tendo a demolição. Beleza. Pedrinhas vão voar. Beleza. Essas pedrinhas são perigosas, porque dependendo da velocidade dela, 108 km por hora é a velocidade de um carro, né? Se você tomar a pedrada na testa com a mesma velocidade que um carro passa na rodovia, que a velocidade de rodovia não é nessa faixa aí, 100, 108, 110, 120 km por hora, se você tomar a pedrada na testa com essa velocidade, vai ser coisa boa? Não, não vai não, professor. Então eu preciso estabelecer um raio de segurança. O raio de segurança meu é a distância máxima que essa pedrinha pode alcançar. Dali para frente alguém já pode ficar. Dali para mais perto, não senhor. A pedrinha vai alcançar a distância máxima quando ela sair com 45. Aquelas que sair para cima não tem perigo nenhum, porque elas vão ir para cima e cair em cima do mesmo detrito. Aquelas que sair rasante assim, ó, também não tem perigo, porque ela vai quicar e vai parar. Agora, aquela que sair com 30, 60, principalmente 45, que é a que vai mais longe, essa é perigosa. Então, nós temos que proteger as pessoas da pedrinha que vai mais longe. Dali para lá, já pode ficar. Beleza. Entendi, professor. Entendeu? Entendi. Então, eu fiz um desenho aqui, ó. Enchi ele de informação, né? Nós estamos usando o mesmo desenho da questão 8. Por quê? Porque é a mesma questão, só mudou o ângulo e só que agora está pedindo coisas diferentes. Então tá bom. Então vamos lá. Se eu quero proteger as pessoas, eu estou preocupado com as pedrinhas que vão para cima, aqui no eixo Y? Não, eu estou preocupado com o X. Porque a pessoinha, a não ser que eu esteja preocupado com os aviões, né? Mas a pessoinha, ela vai estar aqui, ó. Aqui onde é que está a pessoinha aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. Então eu tenho que proteger ela. Ela tem que estar mais de que... Agora você já sabe, porque nós já fizemos as contas. Ela tem que estar a mais de 90 metros. Se ela tiver a mais de 90 metros, pedras não vão acertar nela. Tá. Como é que nós fizemos para achar esse 90 metros? Ué, quem me dá a distância no MRU? Quem me dá a distância no RMU? MRU? É o sorvete, professor. É o sorvete que me dá a distância no MRU. É o S, de posição. A posição onde a pedrinha vai cair. Então tá bom. Vamos lá. Vemos que isso daqui é o R. Vamos calcular o MRU. Quando nós começamos a calcular o MRU, o que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim porque a gente não sabia nem quanto que era o Vx e nem quanto que era o T. Deu ruim. Por trigonometria, nós achamos o Vx. Ufa! Resolvemos uma parte do pepino. E o T? O T, nós usamos a seguinte malandragem. Apesar de eu não estar preocupado com o eixo Y, eu sei que
o tempo que a pedrinha demorar para subir e descer vai ser o mesmo tempo, a sombra da pedrinha demorar para subir e descer, vai ser o mesmo tempo que a pedrinha vai demorar para bater aqui, vai ser o mesmo tempo que a sombra vai demorar para chegar aqui. Porque não faz sentido nenhum a pedrinha ir e a sombra não ter ido, né? Tem que chegar tudo junto. Beleza, beleza. Vamos usar essa malandragem então. Mais uma esperteza. Vamos olhar só para a subida. Porque se a gente achar o tempo de subida, a gente multiplica por 2, a gente acha o t total. Achando o t total, a gente volta aqui e termina a conta. Então, essa é a nossa conta, ó. Ó, essa é a nossa conta. Esse é o centro desse exercício, certo? Certo. Vamos calcular o t? Vamos. Pulamos lá para o y. Por que, professor? O senhor está usando essa malandragem de olhar só para a subida. Porque eu sei que na subida, o v máximo, a velocidade final da subida, é 0. Aí eu jogo fora essa variável. Ela zera. Se eu jogo fora a variável, a minha conta agora tem solução. Beleza? Então lá vamos. V igual a V0 mais AT. Uma formulinha lá do MRUV. Ih, professor, deu ruim de novo. Não sabemos quanto que vale o V inicial em Y. Não sabemos, não? Sabemos, por trigonometria sabemos. Pronto, resolvemos. Agora sim. Agora no azulzinho aqui, ó. Eu fiquei com uma equação e uma variável. Isso tem solução? Tem, achamos. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós estamos calculando o tempo de subida. Nós sabemos que o voo completo é subida e descida. Então, são 2 vezes o tempo da subida. Beleza. Voltamos lá na nossa equaçãozinha, que é a equaçãozinha central do exercício. Nós já sabemos quanto que é o Vx. Nós substituímos o t multiplicado por 2. Porque o tempo de subida e de descida. Quando a gente faz essa conta, deu 89,93. Corremos lá para marcar. Não tem, professor. Só tem 90. Ah, é porque aqui na hora que eu fiz a trigonometria, eu peguei valor aproximado. Mas qual que é o valor mais perto que tem lá? 90. Ah, então morreu. Ou seja, as pessoas podem ficar a mais de 90 metros. Pronto? Pronto. Exercício longo, mas nós abordamos aí todas as nuances do lançamento oblíquo. Valeu, galera!